Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui de novo, Simone Jurubeba, no Ateliê Jurubeba, e hoje eu vim pagar uma promessa que eu disse que ensinaria vocês, se vocês tivessem interesse, fazer a nécessaire para a nossa bolsa de praia. Mas eu não vou mostrar só como faz a nécessaire, eu também vou mostrar como fazer a medida que você quiser. Se você quiser fazer um kit de nécessaire, colocar uma de cada tamanho, você vai conseguir. Se você quiser fazer essas nécessaires para casamento, para lembrancinha, é o mesmo modelo. Eu vou ensinar vocês a fazer a costura perfeita para não ficar no zíper, aquela entradinha nas laterais, que fica muito feio, sabe? E nem ficar aquela coisa retangular. Então eu vou ensinar para vocês como fazer a nécessaire pirâmide perfeita, tá bom? Então, primeiro eu vou ensinar a fazer o molde. Era para eu ter ensinado vocês esse fim de semana, eu tinha até comentado que até o fim de semana eu faria, porém no sábado eu tive costura de manhã, à tarde a luz acabou, voltou só de madrugada e eu aproveitei para folgar domingo também. Então, ontem foi um dia de ócio, eu fiquei o dia inteiro gravando TikTok e assistindo filme com o marido. Fiquei tão à toa ontem que eu tive vontade de costurar, de tão à toa que eu fiquei, mas eu precisava desse dia. Alguns já sabem, eu tô de férias no hospital, minhas férias acabam essa semana e eu não aproveitei nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias e todas as noites. Então eu folguei a metade do sábado e o domingo todo e foi muito legal. Então eu vou mostrar vocês primeiro como vocês vão fazer o molde de vocês, tá? Olha só. Eu uso sempre papel 120 gramas para fazer meu molde. Depois eu até passo ele para aquele placa de raio-x, mas inicialmente eu preciso desenhar. Aí eu desenho sempre em folha de 120 gramas, é a minha preferida para isso. Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que saber qual o tamanho final da nécessaire que você quer. Você vai precisar de uma folha só ou de duas folhas. Então, quando eu preciso de duas folhas, eu uno as duas assim. E pego fita crepe, tem que ser a crepe, porque a gente consegue escrever em cima da crepe, e faço a colagem de uma folha na outra. Assim, de folha A4, ela vira A3, isso. Ela vira A3 e eu consigo fazer moldes maiores. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um de uma folha só aqui, só como exemplo para vocês. Vamos supor que o cliente quer uma nécessaire que tenha 17 de largura, 13 de altura e 5 de profundidade, né? É um brinde que você vai fazer para casamento, você vai bordar o nome da madrinha ou vai sublimar, alguma coisa assim. Então, como que a gente vai fazer? Inicialmente, como a gente começa a calcular isso? Então, você vem aqui mais ou menos no meio da folha, você pode até dobrar para você saber o que é meio, para não faltar depois nas laterais. Ó, dobrei a folha para eu saber o que é meio. Eu vou traçar uma linha de 13 centímetros, que é o que eu sei, que é a altura que eu quero meu nécessaire. Então, o cliente que é a altura de 13, não pensa em margem de costura agora, tá? Então, você vem aqui e coloca 13. Uma linha de 13. Essa vai ser a altura final da minha nécessaire. Tá vendo? Depois desses 13, eu tenho que saber qual a largura que a minha cliente precisa. Ela quer que a largura seja 17. Então, agora a linha que eu vou fazer é aqui em cima, ó. Eu vou pôr essa linha que eu fiz do 13 no meio de 17. Metade de 17, 8,5. Então, eu venho aqui na minha régua 8,5. Gente, essa régua aqui é muito importante, porque ela facilita você a fazer todas as retas vendo os riscos de baixo. Há 5 anos atrás, quando eu decidi costurar, a primeira coisa que eu comprei foi uma tesoura mundial, que eu já joguei no lixo sem querer, fiquei sem ela, e a régua. Foi as primeiras coisas que eu comprei. E você acha o 8,5 aqui, então você vai fazer 8,5 para um lado e 8,5 para o outro, para você achar o tamanho que a cliente quer. Fazendo isso, você vai fazer o mesmo embaixo. Aqui embaixo, a mesma coisa. 8,5 para um lado. Tem que ser retinho, tá? 8,5 para um lado, 8,5 para o outro.
Então, aqui eu tenho a largura final e tenho a altura final. E agora, Simone, e a margem de costura? Olha como que ficou. A margem de costura eu vou acrescentar 1 centímetro para cada lado. Então, do lado de cá tem 8,5, vou acrescentar 1 centímetro aqui. Se você usar margem de costura de 1 centímetro, né? Você pode padronizar a sua margem de costura de acordo com a sua máquina. Se for industrial, meio centímetro, se for transporte duplo, 0,7. Aqui eu vou considerar que a minha margem de costura é 1 centímetro, tá bom? Ó, acrescentei 1 centímetro de margem de costura. Aqui na frente, do lado de cá também, tá? Embaixo e em cima. Aqui não precisa, porque o zíper já dá essa compensação pra gente. Porque quando a gente colocar o zíper, ele tem 3 centímetros, aí ele faz essa divisão, sabe? Então, a altura aqui não muda. O zíper te ajuda com isso. Agora, aqui embaixo, a gente precisa agora descobrir qual a profundidade que a cliente quer. A minha cliente quer 5 de profundidade. Então, se ela quer 5, aqui eu tenho que baixar 2,5, né? Então, eu vou baixar aqui 2,5 centímetro para baixo. Então, você calcula com a sua régua. No último traço aqui que você fez, você vai descer mais 2,5 centímetros. Agora, essa linha sua não tem mais 17, ela agora tem 19 por causa da margem de costura, tá bom? E se ela quer que tenha essa profundidade, a gente também precisa colocar essa profundidade aqui na lateral, tá? Então, se para baixo eu aumentei 2,5, aqui na lateral agora eu aumento 2,5 centímetro, porque 2,5 mais 2,5, eu vou ter os 5 de profundidade. E como eu já coloquei aqui a minha margem de costura, eu posso aumentar só 2,5. Então, 2,5 para um lado, ó, nesse risco de cima, tá vendo? E 2,5 para o outro lado. Você vai entender já já, tá? Então, essa linha de baixo tá com 19, essa de cima agora tem 24 e essa de cima aqui tem 19. Elas têm margem de costura. Essa daqui direto não precisa de margem de costura, por isso que ficou 2,5 aqui sem margem de costura e 13 aqui sem margem de costura. E eu vou explicar a vocês por que daqui a pouco. Agora, a gente vai ligar os pontos. Como que a gente faz isso? Este ponto aqui, a gente liga a este mais largo. Então, você vai fazer aqui um trapézio. Vai fazer isso dos dois lados. Lembrando que ficou com 2,5 centímetro a mais a linha de baixo. Já com margem de costura, ó. Então, ela desce como um trapézio, tá vendo? E essa linha de baixo, o que que eu faço? Eu sigo ela reto aqui pra cima, ó. Eu sigo ela retinho aqui pra cima. Agora, você ignora essas linhas do meio, ignora todas essas linhas e recorta só em volta que você vai ter seu meio molde. O que significa meio molde? Significa que aqui vai ser a dobra do seu tecido. Porque nesta necessaire, a gente vai fazer um espelho só para frente e costas. Então, aqui embaixo é dobra do tecido. Você não vai recortar 2 vezes o principal nesse molde. Você vai recortar uma vez só, com ele dobrado no meio. Eu vou mostrar pra vocês como faz isso. Então, depois que isso aqui estiver pronto, você vai pegar uma tesoura que seja de papel e vai recortar só a volta. Aí, você já coloca a medida final, que vai ficar só necessaire, tá?
Por isso que aqui embaixo não tem margem de costura, porque aqui vai ser uma dobra do tecido, não vai precisar de margem de costura. Agora, para fazer o forro, aí nós vamos cortar diferente e eu vou mostrar para vocês a adaptação desse molde. A gente vai usar o mesmo molde, mas eu vou mostrar para vocês a adaptação desse molde para a gente fazer o forro. O forro é diferente, tá? Então, aqui, ó, tô cortando com tesoura de papel, para não cegar minha tesoura de tecido. E esse molde que nós fizemos aqui, no final, ele teria uma necessaire com altura de 13, profundidade de 5 e largura de 17, tá? Aqui tem 19, mas com a margem de costura ficaria com 17. Aqui tem 13, mais 2,5, tem 15,5. Mas como aqui dobra para trás para fazer a profundidade, vai ficar com 13 de altura. E aqui embaixo vai fazer a profundidade de baixo, então vai ser uma necessaire trapézio. Quem não viu, como eu não fiz uma peça antes aqui para mostrar, vocês vão ver como faz a necessaire trapézio, vai ver o resultado daqui a pouco, tá bom? Então, esse molde já pode escrever aqui o tamanho final que ficaria a peça, salvar esse molde. Mas para essa bolsa que a gente está fazendo hoje, para bolsa praia, eu preciso de uma necessaire assim, ó, um pouquinho maior, para ficar mais bonitinha lá dentro, para caber os documentos, o celular, caber direitinho. Então, essa daqui vai ter o tamanho final de 24 de largura, o 14 de altura e 7 de profundidade. Então, eu já deixei o molde pronto. Para fazer esse, olha, eu precisei de 2 folhas, então eu juntei uma folha com a outra aqui, ó, com fita, tá? Porque tem uma parte dele aqui, essa ponta essa, que dá 33 centímetros e a folha A4 é 29,5. Então, eu precisei de 2 folhas, mas olha só como ele fica legal. Eu junto as 2 primeiras para depois fazer o desenho do molde. Então, este vai ser o molde da nossa necessaire de hoje. Eu vou fazer a necessaire no glitter. Esse glitter, ó, é glitter. Por que que eu vou fazer no glitter? Porque ele tá parado aqui em casa, já tem um tempinho. O glitter não é um material muito bom, apesar de ser bem reforçado atrás, o glitter dele arranha fácil, principalmente na transporte duplo. Então, eu não gosto de usar glitter para fazer peças para cliente. Então, eu vou usar ele aqui com vocês, primeiro porque combina, né, com a nossa bolsa praia. Vai combinar, vai ficar bonito ele brilhando aqui dentro. E segundo, porque o material tá aqui parado e é uma aula mesmo, é bom que eu economizo. Então, eu vou escolher o lado de cá que tá inteiro, para mostrar a vocês como que eu desenharia o molde. Eu vou desenhar um molde aqui de caneta, para vocês conseguirem enxergar. Mas vocês não vão usar caneta jamais, tá bom? Então, você sempre vai usar essa parte aqui de cima que tá reta, olha, sempre o lado avesso, né, do material. Essa parte aqui de cima que tá reta, você já alinha com a parte de cima do seu molde. Simone, se eu fizer de cabeça para baixo, coloca uma setinha, avisando que aqui, ó, é a caixinha de leite, vai estar sempre para baixo, e aqui, ó, é para cima. Então, você coloca assim, ó, uma setinha, te lembrando que essa é a parte de cima. Aqui agora, eu vou encostar ele aqui para já aproveitar que aqui tá uma linha reta, e já vou fazer o desenho desse molde. Você pode ou dobrar o sintético já no meio, já fazer um contorno só e recortar. Ou você pode fazer igual eu gosto de fazer assim, ó. Geralmente eu faço de lápis, tô fazendo de caneta para vocês verem. Faço todo o contorno, inclusive aqui embaixo, onde eu não vou cortar, de lápis. Não pode ser de caneta, tá? A caneta mancha seu material. Ó, já passei pra cá o desenho do meu molde. Tá vendo? Agora eu vou colocar ele de cabeça pra baixo aqui e vou fazer o desenho dele do outro lado. Simone, isso não é prático quando eu vou fazer produção. Não, mas você pode fazer do jeito que quiser. Se você quiser dobrar o material e costurar,
fazendo aqui a dobra do sintético, tá ótimo também. Eu prefiro fazer assim por etapa, que aí eu não amasso o meu sintético todo no meio, eu gosto de fazer assim. Então, agora eu coloquei de cabeça para baixo. Aqui parece a casinha do Snoopy, né? Então, o nosso molde aqui dessa bolsa trapézio parece a casinha do Snoopy, a gente pode até chamar assim. Coloca a casinha do Snoopy agora, ó, com a caixinha de leite para cima. E vai ficar assim o seu molde, olha. O topo da casinha do Snoopy, o topo das costas da casinha do Snoopy, aqui a caixinha de leite, tá vendo? A minha caixinha de leite agora aqui fica com 5 centímetros e aqui continua com 3,5, por causa da margem de costura. Por que 5? Porque aqui eu não preciso de margem de costura, tá bom? Porque vai ser só dobrado. Então, agora a gente recorta isso. Aqui eu esqueci de fazer uma linha aqui do lado. Na verdade, eu fiz, mas ela ficou tão clarinha. Deixa eu só reforçar aqui. Agora, eu vou recortar esse meu molde. Esse quadradinho que eu cortei aqui, ó, da caixinha, eu vou guardar, que eu vou precisar dele lá no zíper, tá? Então, ele eu vou guardar. Então, aqui agora, ó, se você tivesse feito assim, dobrado no meio, feito o desenho aqui, ia dar na mesma. Agora, você ia recortar tudo e ia ter esse mesmo resultado no final, tá? Uma coisa importante que a gente precisa fazer agora é marcar 1,5 centímetro em cada borda aqui, ó, da parte de cima da casinha do Snoopy. Então, eu vou vir aqui, vou pegar com a régua para vocês verem. Eu vou marcar 1,5 centímetro dessa borda de cá. Ó, 1,5 centímetro daqui para dentro. Do lado de cá, a mesma coisa. 1,5 centímetro. Já já você vai entender o motivo disso. É para o acabamento ficar perfeito. Do lado de cá, a mesma coisa. 1,5 centímetro. Você vai fazer isso de lápis, ó, marcar 1,5 centímetro nessa ponta, aí você vira, 1,5 centímetro nessa, 1,5 centímetro nessa, e já deixa marcado e reservado. Agora, a gente vai cortar o forro. O que eu escolhi para forro aqui hoje é um nylon 70, não precisa ser nylon 70. Na verdade, gente, essa bolsa não precisa ser com nenhum desses materiais que eu estou falando aqui. Você pode fazer de tecido, tá? Você pode fazer de tecido, você pode fazer com nylon 600 sublimado, depende do resultado final que você quer, tá? Para você fazer no tecido, você pode estruturar com uma manta, não importa. O importante é que é o mesmo passo a passo para tudo que você for fazer. Agora, na hora de fazer o forro, olha que diferença. Aqui não vai ser dobra no meio, jamais, você pode fazer dobra no meio. Então, você vai pegar o que você vai considerar verso do seu forro. Eu vou deixar essa parte brilhosa como principal, ó. Eu gosto muito de deixar brilhosa como principal quando é peça feminina. Meu forro tá meio amassadinho, mas aqui, ó, vou encostar aqui na borda de cima o topo da minha casinha do Snoopy, assim como nós fizemos lá no sintético principal. Vou arredar pra cá para economizar material. Apesar de que isso aqui é só um retalho que eu tenho. E vou fazer o contorno.
fiz o contorno igualmente, não sei se aqui, ó, tá dando pra ver? Contornei normalmente, a diferença é que aqui não é dobra no meio. E quando chega aqui no final, eu preciso de margem de costura. Aí aqui onde tem a caixinha de leite, onde termina essa linha, eu vou colocar mais uma linha aqui embaixo. Então, de 1 centímetro, que eu tô considerando minha margem de costura 1 centímetro. Se você estiver considerando sua margem de costura meio centímetro, você vai acrescentar meio centímetro aqui. Então, aqui, ó, eu acrescento mais 1 centímetro aqui embaixo. Então, o meu forro, eu não corto ele exatamente no molde. Aqui embaixo, eu acrescento uma margem de costura. Por que isso? Porque o forro vai ser desvirado no final e costurado por último. Então, ele tem que ter uma margem de costura para eu costurar ele por último depois. Agora, eu vou recortar para você entender melhor o que foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Então, o mesmo molde que você criou para fazer o seu corpo da necessaire, você vai usar ele para fazer o forro. Só que você vai usar ele e acrescentar 1 centímetro aqui embaixo, tá? Então, quando você fizer esse molde, não faça ele já grande, espelhado, porque você vai ter que dobrar no meio para fazer seu forro. Então, faz o molde assim, igual a gente fez. Recorta como a gente fez, ou dobrando no meio seu sintético, ou fazendo de 2 vezes assim, igual eu fiz, porque ele vai estar certo para você usar para o seu forro. A mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer mais um igual, porque o forro não é dobra no meio, então eu fiz um, vou fazer mais um e já volto. Prontinho. Olha aqui, mais um forrinho cortado com 1 centímetro a mais de margem de costura aqui embaixo, tá bom? Então, vocês entenderam que agora aqui tem a mesma largura que aqui. Aqui tem 3,5, aqui tem 3,5. Agora, a gente precisa que essa caixinha de leite fique com 3,5, 3,5. Uma coisa que no principal era só 2,5 aqui, porque não ia ter essa costura aqui embaixo, tá? Deu para entender isso? Então, 2 vezes no forro. Se você for colocar um bolsinho dentro da necessaire, a hora é agora. Você faz um bolsinho aqui bem básico, um bolsinho quadradinho, pode ser no plástico cristal mesmo. Você coloca um bolsinho aqui com acabamento do mesmo material da bolsa. Não vou fazer isso porque eu acho desnecessário, mas se você quiser colocar uma coisa mais chiquetérrima na bolsa, você pode fazer isso sim. Uma outra coisa que a gente vai precisar, que agora nós já temos, ó, o corpo da necessaire, nós já temos o forro da necessaire. Uma outra coisa que a gente vai precisar é de alça, que eu acho que se a cliente quiser sair com essa necessaire sem a bolsa, ela tem que ter essa opção. Então, eu vou ensinar vocês a colocar uma alça, tá bom? Essa alça é para ele colocar assim, ó, pendurar no braço e segurar a necessaire com a mão. Eu acho que fica bem chique, bem elegante. Por exemplo, durante o dia ela tá na praia, durante a noite ela quer ir num bar e levar só a bolsinha de mão. Então já tá tudo ali dentro, os pertences particulares dela. Eu gosto de fazer essa alcinha com 30 centímetros para caber o braço direitinho. Esse 30 centímetros é 30 por 6, eu já considero a margem de costura. Então, corto aqui, ó, 30 por 6 mesmo.
do sintético principal. E é uma alça bem simples, bem básica. Dispensável também, se você preferir não colocar, tá bom? (30×6), tá? Outra coisa que a gente vai usar é zíper, claro. Aí você vai colocar o zíper da cor que você quiser. Eu vou colocar esse azul para combinar com a bolsa, para combinar com a nécessaire. Você escolhe o composê que você vai fazer. O zíper, ele pode ser cortado no mesmo tamanho do corpo da peça, que em cima ficou com... Deixa eu medir aqui de novo. Aqui ele ficou com 26 centímetros. Você pode cortar o zíper com 26 centímetros mesmo. Esse zíper é o número 5, é o que eu trabalho para bolsas, então é o mesmo que eu vou usar para fazer aqui nossa nécessaire. Uma vez no zíper e um cursor. Eu escolhi aqui o cursor número 5, é de coraçãozinho. Olha que fofura. Tá dando pra ver? Já comprei ele assim. Ele é muito lindinho, né? E é o mesmo preço dos outros cursores que eu trabalho. Olha que gracinha. Então, eu vou usar este cursor pra gente poder trabalhar nessa nécessaire hoje. Então, todas as peças já cortadas, é só esse material que a gente vai precisar. Vamos começar pela alça. Para a alça ficar pronta e na hora de usar ela, eu não falar, não, esqueci de colocar a alça. Então, vamos deixar a alça pronta. Aqui ela é 6 centímetros, então eu vou fazer um risco no meio, fazendo ela se transformar, 3 para um lado, 3 para o outro. Essa alça vai ser só dobra no meio, a gente não precisa de uma alça muito forte para uma nécessaire pequena. Mas se você preferir uma alça forte, você pode usar uma alça forte, tá? Minha cola de contato tá praticamente vazia, eu vou ver se eu consigo salvar um pouco aqui. Você pode colocar aqui dentro também um viés aqui no meio, um viezinho aqui no meio, para poder reforçar a sua alça, tá? Igual eu já ensinei várias vezes, você cola um viés de gorgurão aqui no meio e a sua alça fica ainda mais forte. Mas essa nécessaire eu nem vou usar, eu só tô exemplificando, porque esse material glitter, ele arranha fácil, apresenta defeito com facilidade. Então, eu não pretendo usar essa nécessaire. Ela pode ficar aqui em casa de porta-treco, né? Lembrando que vai ter sorteio no meu Instagram agora em dezembro dessas bolsas praias. Eu vou tentar fazer mais bolsas para poder sortear para mais gente. Mas essas nécessaire feitas no glitter, além de linda, apesar de linda, elas não vão acompanhar a peça porque eu não acho que ela tem qualidade. Qualidade para eu poder mandar para vocês, tá? Ia ficar bem lindo, né? Mas ela não tem qualidade suficiente, eu não vou mandar para vocês uma nécessaire dessa dentro da bolsa praia. Eu vou fazer no mesmo material da bolsa, tá? Então, aqui agora eu vou dobrar aqui no meio, ó. Então, eu vou até a linha que eu fiz no meio, que eu fiz de caneta para vocês verem, mas vocês vão fazer de lápis essa linha. Se você tiver colocado aqui o viés de gorgurão, você vai dobrar até o viés de gorgurão. Lembrando que cola de contato só cola nela mesma. Aqui você poderia estar usando uma dupla face aqui dentro, em vez de passar cola de contato, tá? Tem que esperar a cola secar um pouquinho antes de fazer essa viradura. E ela tem que ficar assim, ó, bem encostadinha. Tá vendo? Tanto que eu deixei bem encostadinha, não dá nem pra ver a divisão. Então, vamos para a máquina. Aqui agora na máquina, a gente vai costurar. Como a minha máquina tá regulada, eu posso costurar pelo avesso mesmo, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela borda, ó. Eu vou começar aqui pela borda, bem na bordinha, então eu uso meio pé de máquina para costurar. Vou voltar aqui pelo meio pé de máquina dessa dobra que eu fiz. Vou subir de novo pelo meio e vou descer pela borda.
Por que que eu vou fazer isso? Para reforçar essa cola aqui, ó. E com o uso, a cliente for usando, não correr risco de descolar. Você pode também bater o martelo aqui antes, né? Porque você colou com cola de contato. Então, você pode bater o martelo para essa cola de contato ficar bem fixa e não soltar posteriormente. Mas eu acho que fica um detalhe muito bonito na bolsa, na alça, quando eu faço essa costura no meio. Então, eu vou fazer a costura no meio para dar garantia e mais beleza para a peça. Mas, Simone, você gasta mais linha? Gasto linha e evito problema posterior, tá bom? Porque eu não sei, né? A bolsa de praia vai pegar maresia, vai que essa cola depois descola. Aí a cliente vai ficar insatisfeita comigo. Então, eu vou costurar aqui no meio também, ó. Meio pé de máquina de cada lateral da dobra que eu fiz. E agora eu termino na outra lateral. Tô usando a linha da cor do meu sintético. Meu pezinho calcador é o comum, de costura reta. Meio pé de máquina de distância. Termino com retrocesso. Que vai dar para vocês verem o ponto, ó. Eu fiz ponto aqui, aqui no meio entre as dobras e aqui. Esse é o lado direito, esse é o lado avesso, tá? Então, na hora que eu for usar minha alça na nécessaire, eu vou dobrar ela no meio assim, ó. E eu consigo enfiar o braço para carregar a nécessaire, tá bom? Então, eu acho legal fazer esses pontinhos, eu acho que fica bem bonito. Se vocês verem no Instagram, as nécessaire que eu postei lá, do kit que eu vendi semana passada, todas eu fiz essa costura no meio, tá? E na alça de ombro também, que as encomendas foram com a alça de ombro da bolsa praia com 3 centímetros, eu também fiz dobra de 2, só essa dobra no meio, e fiz essa mesma costura. Por que que eu não fiz dobra de 4, igual eu ensinei na aula? Porque ia ficar uma alça muito pesada, já que eu dobrei a largura dela. E ninguém quer carregar muito peso, a gente precisa de uma alça forte, porém leve. Então, eu fiz dobra no meio, fiz essa costura e reforcei com viés de gorgurão dentro e ficou perfeito. E também era outro material, né? Muito melhor do que esse daqui. Lá eu trabalhei com doll, tá bom? Então, a alcinha tá pronta, eu vou reservar a alcinha. Agora, a gente precisa preparar o cursor. Para preparar o cursor, você vai escolher um dos lados que tá mais retinho aqui, ó. Que você cortou aqui mais retinho e colocar o seu cursor no zíper. Quando o cursor é de qualidade, você coloca bem rápido, tá vendo? Então, evitem comprar esses cursores de 7 centavos. Compre esses melhores, que geralmente eu pago de 49 a 70 centavos. Agora, tá vendo essa parte? Eu coloquei por aqui, não foi? O cursor? Eu vou fazer um acabamento aqui. Por onde eu coloquei meu cursor, eu faço um acabamento. Então, é agora que eu vou usar aquele pedacinho que eu te falei, que a gente ia usar. Aqui você pode fazer assim, ó, dobra pra dentro aqui. Qual o tamanho, Simone? Não tem um tamanho muito certo, não. Esse aqui tá com 5 centímetros. Ele tem que ter 3 de largura e pode ser uns 5 centímetros. Você dobra 1 centímetro pra dentro aqui, 1 centímetro pra dentro aqui. Tá vendo, ó? E eu vou dobrar ele no meio aqui. Aí, ele fica acabadinho aqui, tá vendo? Se for um sintético muito grosso, você nem precisa fazer essa dobra pra dentro. Já pode só dobrar ele no meio e pronto. E agora, eu vou fazer uma costurinha aqui. Essa costura tem que pegar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, tá? Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Ficou sobrando a beiradinha de cada lado, eu vou cortar para ele ficar na espessura do meu zíper. Isso aqui é para o acabamento do zíper ficar perfeito e todas as suas nécessaires ficar bem bonitinho o formato dela de trapézio, tá? Prontinho, ó, nosso zíper já está preparado para ir para nossa peça. Agora, deixa eu subir aqui vocês para mostrar
como que vai ser esse sanduíche que a gente vai fazer. Tá vendo aqui onde eu marquei 1,5? Olha, no caso aqui, essa necessaire não tem frente e não tem costas. Mas vamos supor que você vai bordar alguma coisa. Então, se você for bordar, vamos simular que essa daqui seja a parte da frente da minha necessaire. Então, vou colocar aqui uma fita crepe para fazer de conta que isso aqui é um bordado. Essa eu quero, ou então a minha etiqueta. Essa eu quero que seja a frente da minha necessaire, tá? Então, vamos supor que onde tá essa fita seja onde eu quero que seja a frente da minha necessaire. Eu preciso que o meu cursor, ele feche para a esquerda. Então, vou colocar ele aqui em cima, de modo que se ele virar para mim, ele vai estar fechando para a esquerda, ó. Tá fechando para a esquerda. Então, essa é a posição que eu preciso que o meu cursor fique na minha bolsa. Vou virar ele aqui de cabeça para baixo, porque o cursor, ele tem que ficar de frente pro principal. Então, aqui, ó, meu cursor, os dentinhos dele tá aqui, eu vou virar ele de frente pro meu principal. Mas aqui atrás, ó, ele vai iniciar nessa parte que eu marquei 1,5. Então, eu arredo ele pro lado aqui, para ele iniciar aqui onde tá 1,5. E eu vou clipar. Tá vendo aqui? O cursor vai abrir, na hora que ele virar pra cá, ó, o cursor vai estar abrindo pra esquerda. Ou melhor, vai estar fechando pra esquerda e abrindo pra direita, tá? O cursor tem sempre que fechar pra esquerda, é um padrão de bolsas, tá? Então, aqui, ó, meu cursor tá fechando pra esquerda e eu comecei a clipar ele aqui a partir de 1,5. Agora, eu posso pegar um forro. O que eu considero frente do forro, que vai ser essa parte brilhosa, eu coloco nas costas do zíper. O meu forro eu não preciso fazer aquela marcação, porque eu vou colocar forro com o principal. Então, o meu forro, ó, vai estar começando aqui junto com o principal. E o meu zíper aqui no meio, começando 1,5 centímetros depois, tá? Aí, você pode clipar toda essa continuidade. Se para você for mais fácil, se preferir não clipar, só clipar lá no início já ajuda, tá? E a gente vai fazer uma costura, começando sempre da parte onde tá o acabamento do zíper, ó. Comece sempre daqui, tá? Pé de máquina comum. Lembrando que eu tô trabalhando aqui com linha de nylon 60. Então, eu vou usar aqui um pé de máquina. Um pé de máquina e vou começar a costurar. Já tô costurando aqui o sanduíche, ó, forro, zíper e principal. Na hora que chegar perto do cursor, você levanta, puxa seu cursor para trás, eu levanto o pé calcador, ó, o meu pé calcador levantando, para eu poder puxar o cursor para trás sem arranhar o metal. Levei o cursor lá para trás, acerto aqui e venho costurando. Quando eu chego aqui no final, lembra que tem mais uma marcaçãozinha aqui, ó. Que tem mais uma marcaçãozinha de 1,5 centímetro. Eu vou descolar esse meu zíper, ó. Descolei meu zíper um do outro, separei os dois. E quando chegar aqui nessa marcação, eu vou virar ele aqui pra fora, ó. Isso aqui é o meu zíper sendo virado pra fora. Então, eu vou virar ele exatamente no 1,5 centímetro que eu marquei e vou costurar por cima dos dentes. Por isso, eu tô usando zíper de plástico. Se você trabalhar com zíper de metal, você vai passar aqui com mais cuidado em cima para não quebrar a agulha, tá? Corto o excesso de zíper. Toda vez que eu corto o zíper, eu tenho que queimá-lo. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha aqui como ficou. Uma beiradinha aqui para acabamento. E aqui, olha, o zíper ficou escondido aqui dentro.
e também tem uma beiradinha para acabamento. Por que 1,5? Porque 1 vai ser margem de costura e meio, que é minha margem de segurança, para que não enrugar a lateral, e no final você vai ver que lindo que ficou. Eu faço essa marcação para esse zíper, quando entrar pro outro lado, entrar no mesmo lugar e não ficar torto, tá? Olha ele aqui dentro, embutidinho. Olha ele aqui fora, que gracinha. E do lado de cá, com acabamento. Tá vendo que legal? E essa, então, é a parte da frente e o zíper tá fechando para a esquerda, como deveria ser, tá bom? Então, aqui agora a gente vai fazer um pesponto. É importante fazer esse pesponto agora, porque é mais fácil. O que é o pesponto? Você vai unir o forro com o principal aqui, ó. Para ele não ficar um forro solto e frouxo lá dentro da peça, tá? Então, a gente vai fazer um pesponto. Deixa o forro bem esticadinho lá atrás. Coloca um ponto maiorzinho na sua máquina, que eu tô trabalhando com ponto número 4, então já tá de bom tamanho. Vou esticar tanto o principal quanto o forro e vou fazer um pesponto aqui de acabamento. Termino com retrocesso. Essa necessaire é para principiante mesmo, gente. É para principiante, para ajudar vocês a encontrar a medida correta para o cliente, tá? Olha aqui, pespontado, pespontado. Aí o forro fica bem assentado e a frente fica bem assentada. Quando você for correr seu cursor, ele não agarra em nada, tá? Não agarra em nada. É uma necessaire muito simples, mas que dá dúvida nas pessoas na hora de fazer. Como que eu escolho a medida, quanto que eu tenho que cortar, quanto que eu tenho que pôr de profundidade. E eu ensinei isso para vocês no início da aula. Lembra que eu falei que esse sintético, ele machuca? Olha, aqui onde ficou branquinho. Isso aqui que fez isso foi meu pé calcador, que tem dente de arraste. Na hora que eu costuro ele, olha, ele já fere esse material chamado glitter. Eu já comprei apaixonada, mas eu não gostei da experiência. Antes eu preferia ele que o Shine, mas depois que eu fiz uma mochila e ela desgastou a alça no mesmo dia, eu já não indico mais, o material ficou aqui parado, tá? Agora o outro lado é a mesma coisa, porém na hora do pesponto é um pouquinho mais complicado, mas você vai conseguir fazer. Quanto maior a necessaire, mais fácil de fazer o pesponto. Então a gente mais uma vez vai chegar esse acabamento aqui, ó, nessa marcação de 1,5 centímetro. Então, ó, a gente coloca o acabamento na marcação de 1,5 centímetro, frente do zíper, tá vendo? Com frente do sintético principal, ou do tecido principal, se você estiver fazendo aí de tricoline. Seu tricoline já pode estar estruturado nessa hora. E aqui atrás do zíper, a gente coloca o outro forro. A casinha do Snoopy para cima, frente do forro com costas do zíper. Se seu forro for estampado, isso é muito importante. Ó. É importante clipar aqui no início, mas os outros clipes fica a critério. Agora eu vou costurar com o forro para cima, por quê? Eu prefiro costurar de onde tem o acabamento do zíper primeiro. Porque lá onde eu vou dobrar o zíper, eu deixo ele sempre pro final. Então, aqui onde eu coloquei acabamento no meu zíper, eu começo por ele. Então, agora eu vou costurar com o forro pra cima, por causa desse detalhe. Nada impede de começar do outro lado, mas eu acho, assim, menos chance de errar, tá bom? Aqui, cheguei no meu cursor, eu vou arredar ele lá pra trás, então subi meu pé calcador, rastei meu cursor lá pra trás, porque toda vez que a gente costura muito perto do cursor, ele entorta a nossa costura e fica feio. Quando eu tô chegando aqui no final, eu agora vou olhar aqui por baixo, ó, pra ver onde tá o meu risquinho, a minha marcação de 1,5, vou virar o meu zíper e termino a costura aqui. Aqui você faz
um centímetro de margem de costura, não costura ele muito na borda não, tá bom? Pra não franzir o seu zíper, eu vou te mostrar. Ó, queimei, cortei, queimei, o zíper já ficou viradinho pra cá. E na hora que eu abrir, eu vou abrir aqui pra você ver. Agora você pode abrir o zíper todo. Ele não franziu aqui, ó. Porque geralmente quando a gente coloca ele aqui pra dentro, ele dá uma franzida. Mas como a sua margem de costura foi larga, esse franzido ficou aqui na costura, não apareceu aqui na frente. Então, meu zíper ficou perfeito dos dois lados, olha. Sem franzido nenhum. Tá vendo que lindo? Aí eu tenho mesmo que abrir essa parte, porque agora eu tenho que bater essa costura do lado de cá, ó. Vou fazer o pesponto do lado de cá. Mas, Simone, como é que eu vou fazer o pesponto se aqui tá preso, olha? Aqui tá agarrado. Então, você vai começar do lado que tá aberto. Então, você vem aqui e acerta direitinho, ó. Forro pra dentro, sintético principal pra fora. Acerta as laterais. E vamos fazer esse pesponto, começando da parte que tá aberta, ó. Mesma distância que você usou no outro. Se você usou meio pé de máquina, você vai usar meio pé de máquina aqui, tá? Até aqui tudo bem, tudo fácil. Quando chega aqui onde tá fechado, olha, como que eu faço agora, Simone? Você vai abrindo. Você vai abrindo assim, ó, a sua nécessaire. Acerta o forro, porque nesse momento o forro pode entortar. E vem dando pontinhos devagar. Tira o cursor do caminho. O meu cursor é penduradinho, então ele quer ir pro lado onde a agulha vai passar. Não pode. Tira o cursor do caminho. E ó, tá vendo aqui, ó? Ficou aberto aqui, ó. E eu continuo costurando, ó. Quando a nécessaire é pequenininha, essa parte é um pouquinho mais chata de fazer, mas também funciona. Dá pra fazer do mesmo jeito. Ai, Simone, não tô conseguindo. Não tem problema. Você costura até onde dá, faz retrocesso, vem pelo lado de cá e faz o acabamento. Isso não vai influenciar na qualidade do material. Claro que a costura em reta é muito melhor, principalmente se você estiver usando uma linha contrastante, tá? Mas, ó, consegui fazer pesponto deste lado também, assim como tinha um pesponto desse. Por isso que eu falei, na hora de fazer o pesponto, quando você tiver um lado só colocado o zíper, é mais fácil do que você agora ter que fazer esse pesponto mais difícil dos dois lados, tá bom? Então, aqui agora, o que que eu preciso fazer? Fechar essa nécessaire. Eu vou fechar esse zíper aqui. Ó, ele ficou aqui uma margem de costura pra mim deste lado e uma margem de costura deste lado, que vai fazer com que o zíper não entre pra dentro da peça. Gente, isso aqui é muito importante. Vou puxar forro pra cima. Forro pra cima. Aqui eu vou juntar, ó, pontinha com pontinha da minha caixinha de leite aqui, ó. Junto aqui pontinha com pontinha, coloco um clipe. Importante também aqui no meio, ó, onde termina o principal, juntar pontinha com pontinha aqui também. Pra ela não ficar torta aqui nesse pedaço. Esse pedaço tem que ficar bem retinho. E aqui do lado, onde é o terminal do meu zíper, onde eu deixei aquela cabecinha do terminal do zíper, eu gosto de colocar a alça desse lado. Então, você vai olhar a sua alça, onde é a dobra da cola aqui, ó, a dobra tá desse lado. Eu vou dobrar assim, deixei ele pra dentro, tá vendo? E vou colocar essa minha alça aqui dentro. Então, é do lado onde eu coloco o terminal do zíper que eu gosto de colocar minha alça. Eu sigo isso como padrão, mas você pode mudar se você quiser, tá bom?
Neste mesmo lado que eu coloco a alça, eu coloco aqui minha etiqueta. Como essa bolsa eu não vou usar, eu vou pegar aqui um pedaço de cetim, vou fazer de conta que é minha etiqueta, tá? Ó, um cetim puro, não gravei nada nele, minha etiqueta tá lá dentro, não vou lá buscar, porque essa bolsa eu nem vou usar. Aí, o que eu faço? Eu dobro no meio, seria uma etiqueta bandeirinha, que eu vou colocar dentro da minha bolsa, só demonstração pra vocês. E vou colocar aqui, ó, agora no forro, na junção do forro. Coloco ele, ó, pra dentro também, ó. Dobrado no meio, meu cetim, queimei a pontinha pra não desfiar. Então, eu tomo como padrão, o mesmo lado que eu coloco a alça, eu coloco a etiqueta assim, eu não esqueço de colocar nenhum nem outro. E é sempre o lado onde eu começo a fechar a minha peça, tá? Então, eu vou costurar agora direto aqui, ó. Eu venho costurando aqui até o forro, até lá no final. Começo com retrocesso, termino com retrocesso, um pé de máquina. Tô usando um pé de máquina bem largo, porque eu separei 1 centímetro aqui para essa margem, tá? Aqui em cima da alça, você pode fazer um retrocesso se você quiser. Eu não vou fazer porque eu tô usando linha de nylon 60, que já é bem forte. O meu material é fraco, se eu ficar fazendo retrocesso, ele pode partir. Então, aqui eu não vou fazer retrocesso em cima da alça. Aqui também já passei costurando a minha etiqueta, retrocesso no final. Desta maneira, o nosso forro fica embutido e vai ficar bonitinho, tá? Então, aqui, ó. Olha que legal. Aqui tá a alça, aqui tá a etiqueta. Deixa eu desvirar para vocês verem. Vou abrir aqui o cursor pra gente ver como que tá ficando este lado da bolsa. Olha, aqui no forro ficou minha etiqueta. E aqui no corpo da bolsa já tá com a alça presa, olha. Tá dando pra ver? Tudo do mesmo lado. Então, é bom você começar por essa parte pra você não esquecer de colocar nenhum nem outro. Então, você padroniza, tá? Padroniza para facilitar a sua vida, porque não tem nada pior do que você acabar a peça, olhar pro lado e a sua alça tá lá. Ou então, não colocou etiqueta. Isso é horrível. Aqui eu vou começar a juntar agora o outro lado, ó, o lado onde o zíper fecha. Eu vou tirar ele um pouco do caminho aqui pra não me atrapalhar. Vou fazer a junção aqui bem perfeitinha, de ponta do sintético com ponta do sintético. Venho descendo pra cá. Ó, bate certinho o molde, ó. E do lado de cá o forro. Deste lado aqui é mais simples de fechar, porque não tem alça, não tem etiqueta. Então, é mais fácil de fechar. Eu gosto de começar sempre pelo principal, não pelo forro. Porque se ficar alguma dobrinha, alguma sobra, que isso fique no forro, fique lá pra dentro da peça. Quando chego aqui, ó, onde tá a divisão do sintético e do corpo, eu tipo dou uma giradinha assim, porque é um trapézio, né? E agora eu continuo costurando o forro. Então, se tiver que entortar alguma coisa, que entorte lá no forro, não entorte na parte principal, tá? Antes de fechar a caixinha de leite, que a gente vai fechar aqui do avesso, eu tenho que fazer uma costurinha. Tá vendo essa linha que eu cortei aqui, que é meu 1 centímetro de margem de costura, que eu deixei só pro forro? Porque meu forro, ó, tá separado. Eu vou costurar um pedacinho aqui. Dependendo da sua necessaire, do tamanho da sua necessaire, você pode costurar uns 5 centímetros de cada lado. Você pode costurar 3 centímetros de cada lado. É um pouco só pra você poder fazer a caixinha de leite. Então, eu vou vir aqui nessa linha que eu fiz e vou costurar aqui, ó, com retrocesso no início, mais ou menos 5 centímetros de um lado. Deixo essa abertura aqui no meio e vou costurar mais 5 centímetros do outro lado. Nessa linha mesmo que eu fiz de margem de costura pro forro, sabe? Que eu fiz maior do que o molde, 1 centímetro. Olha aqui, ó.
fechei aqui nessa ponta, o meio deixei aberto pra gente desvirar necessaire depois. Agora eu posso fechar as caixinhas de leite. A minha caixinha de leite, eu tenho que fazer assim, ó, ela já tá aqui cortadinha, eu puxo as duas pontas e essas duas pontinhas tem que bater certinho. Quando isso acontece, sobra aqui um pequeno pedacinho da lateral, então eu vou costurar por este lado, porque esse pequeno pedacinho eu vou recortar depois. Tem gente que já corta o molde descontando esse pedacinho, eu acho desnecessário. Eu acho melhor agora eu costurar aqui, ó. Fazer um retrocesso aqui no meio, porque como eu vou recortar aquele retrocesso lá da pontinha, ele não vai descosturar comigo. Ó, normal sobrar essa pontinha aqui, tá? Aí você vai cortar. E aqui ficou fechadinha a minha ponta. Fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Você abre assim pro lado. Esse risco aqui, ó, é aquele risco que eu fiz da dobra do sintético principal, tá vendo? Então, esse risco meu vai bater certinho com essa costura do lado de cá. Vou costurar por este lado, pra não ficar nada sem costurar. Aqui você pode abrir a costura, ó, esqueci de mostrar pra vocês, que você abre a costura para não enrugar. Se você não abrir essa costura, você pode estar costurando seu tecido lá dentro dobrado. Então, com ela aberta, não tem esse risco. Um pé de máquina, retrocesso no início, retrocesso no meio, retrocesso no final. Olha aqui, ó, a costura ficou abertinha, fica muito melhor assim, o acabamento fica muito melhor. E agora eu vou cortar essa beiradinha. Ó, do lado de cá eu não me atentei a isso, virou com um lado só, aí fica um lado mais grosso que o outro, corre risco de aqui, ó, ter uma dobra que não deveria ter, tá? Então sempre abra a costura, igual eu fiz do lado de cá, tá? Pra ficar bem divisível, certinho e ficar abertinha essa costura aqui do lado. Vou fechar também as caixinhas de leite do forro, é do mesmo jeito, tá? Do forro é a mesma coisa. Olha aqui, ó, todas as caixinhas de leite costuradas, tá vendo? Dos dois lados. Agora a gente vai desvirar essa necessaire. Para desvirar, você vai vir por esse buraco do forro e abrir o cursor. Ó, abrir o cursor. Aí você vai desvirar com cuidado o forro para cima do principal. Cuidado para suas unhas não machucar seu material, tá? Você deixa uma abertura maiorzinha o máximo que você puder, para seu esforço ser menor. Quanto mais fininho o forro, melhor essa parte de desvirar, porém a necessaire não tem estrutura, então a necessaire vai ficar mais molinha. Vai depender do que você deseja para o seu produto, tá? Então eu escolhi aqui um nylon 70 para a necessaire ficar mais encorpada. Ó, eu desvirei assim uma vez, ó. Já poderia fechar aqui, né? Eu poderia costurar aqui. Na hora que a gente costurar aqui, tá vendo que aqui na lateral a gente costurou 5 centímetros? A gente vai seguir essa mesma dobra para dobrar para dentro as pontas aqui, ó. E continuar essa costura. Eu faço isso na máquina mesmo. Tem gente que gosta de fazer com ponta invisível. Eu não costuro nada à mão. Então, eu venho aqui, ó, dobro pra dentro as duas pontas, tipo fazendo uma bainha e faço uma costura. Mas eu não gosto de fechar agora, porque eu gosto de desvirar ela toda, ver se tá tudo certo com a minha bolsa, com a parte principal. Então, agora eu venho aqui pelo zíper. Vou desvirar minha peça, ver se não ficou nenhuma costura falha,
nenhum avesso aparecendo. E depois que eu conferir ela toda, eu fecho o forro. Outra coisa que eu faço é usar esse buraco do forro para enfiar a mão e acertar o principal. Então, quando o forro já tá fechado, eu não consigo fazer isso. Tá vendo? Eu enfio minha mão, venho aqui nas beiradas do meu copinho de leite, na minha caixinha de leite. E empurro pra cá, ó. Eu tô com a mão dentro do buraco do forro, ó. Eu enfio a mão dentro do buraco do forro pra fazer isso. Agora do outro lado. Empurro as pontinhas pra ficar um acabamento bem bonitinho. Olha. Confiro se ficou bonitinha a alça, se ficou bem presa. Outra coisa agora, o diferencial mais importante desse acabamento de zíper. Você já viu que algumas necessaires ficam assim, olha? O zíper entra aqui pra dentro e ela fica assim? Com as duas pontas assim pra dentro, fica bem esquisito, né? Então aqui, como eu deixei uma folga, eu só empurro aqui, ó. Aquele 1,5 centímetro que eu separei em cada borda. Olha, o meu zíper fica livre, tá? Então, você consegue empurrar aqui e fica livre. Essa ponta não fica virada para dentro, igual você costuma ver em muitas bolsas promocionais por aí. E aqui, você não tem gasto nenhum a mais com isso. É só um capricho mesmo. Vou fechar o zíper. Do lado de cá também, ó. Não fica entrando, ó. O meu zíper acabou antes dessa costura, ó. É meio centímetro, então a diferença é bem pequena. Olha que acabamento perfeito que fica do zíper. Aí, quando você abre aqui, ó, tem uma abertura total da necessaire. Se você colocar esse mesmo acabamento do lado de cá, a sua necessaire abre só um pouquinho. Então, a gente coloca o acabamento de um lado, do outro lado o zíper entra, olha, entrou os dois lados na mesma distância, isso é muito importante. Aí, ela fica com abertura total, tá? Agora que eu vi que tá tudo certo, eu posso tirar meu forro pra fora aqui. Olha a minha etiqueta aqui aparecendo, ó. Se tivesse mesmo a marca Jurubeba, né, seria a minha propaganda. Você pode também colocar uma etiqueta feita de clichê do lado de fora. O que que eu faço aqui? Eu acerto a minha caixinha de leite aqui, pra eu poder ver essa costurinha que eu fiz aqui na lateral de 5 centímetros e saber a virada certinha que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma bainha que dá continuidade a essa costurinha minha aqui. Faço a bainha de um lado, a bainha do outro. Ó. E vou fazer uma costurinha bem na beiradinha. Para isso, você precisa ter certeza que os dois estão niveladinhos. Senão, você costura bem na beiradinha e quando vê, só costurou a parte de cima, a parte de baixo com aberta. Então, você nivela direitinho os dois lados. Essa costura tem que ser continuidade dessa costura que você já fez, ó. Aqui já tá costurado. Então, ela tem que ser continuidade. Eu venho aqui na máquina. De preferência com a linha na cor do forro, para ficar mais discreto, tá? Às vezes eu faço a bolsa clara, forro preto. Neste momento aqui eu troco bobina e linha, coloco tudo preto, para esse pontinho aqui de dentro ficar bem discreto. Bem na beiradinha. Tem que pegar toda a parte aberta e pode passar um pouco em cima da parte que já estava fechada, só para garantir. E termina com o retrocesso. Aqui eu fui com a linha azul mesmo, porque esse azul é discreto, mostra pouco no cinza, olha, não ficou feio. A gente vai guardar aqui dentro o forro. Como o nylon 70 é mais durinho,
A gente tem que fazer uma forcinha maior para colocar a caixinha lá pra dentro. Caixinha de leite que eu tinha colocado pra fora para poder costurar. Agora eu coloco a caixinha de leite lá pra dentro. Acerto ela aqui com as laterais, ó. Vamos ver lá dentro como ficou. Deixa eu ver. Não tem uma luz ajudando, né? Tem uma costura lá no fundo, mas é bem discreto e toda bolsa tem. Ó, tá dando pra ver? Quanto mais fininha, melhor. A parte interna ficou toda embutida, lateral. Aqui, olha que lindo. O acabamento pespontado. O acabamento dela fica perfeito. Fecho meu zíper. Então, essa daqui arrancou. Cadê o... Eu tinha deixado na fita crepe mostrando que aqui seria a frente. Mas isso aqui, ó. Aqui ficou sendo a frente da nossa bolsa. Fechou pra cá. A alça ficou do lado de cá. Na hora da cliente carregar, ela coloca a mão aqui por dentro e segura assim. Olha que lindo, gente. Aqui você pode colocar um outro pingente, pode colocar um tassel, né? Pode colocar um pompom. Depende do estilo da bolsa que você vai fazer. Gostaram? Gente, é muito fácil, é muito tranquilo. Você só tem que saber qual medida a cliente quer. Qual altura, qual largura e qual profundidade. Vamos medir como que ficou, se ficou do jeito que a gente queria. A gente queria com 25, ó, 25 de largura. A gente queria com 14 de altura. Ó, 14 de altura. E 7 de profundidade. 7 de profundidade. Vocês viram? Então, você pode fazer qualquer medida que você quiser. É assim que eu faço as necessaires que eu faço de brinde para casamento. Pode ser sublimada, pode ser bordada, pode ser de qualquer material. Pode ser de tecido, pode ser de sintético. É sempre assim que eu faço, ó. Ela é uma trapézio, aqui embaixo tem profundidade, aqui em cima não tem. Linda, maravilhosa, econômica, e vai ser a mesma necessaire também que a gente vai usar para nossa bolsa de praia. Claro que você pode fazer uma box, né? Você pode fazer uma necessaire box, mas olha que legal essa. Nossa bolsa de praia, ela é toda aberta aqui, ó. Mas ela tende a fechar aqui quando aqui em cima não está cheio. Então a nossa necessaire vai acompanhar esse fechamento. Esse trapézio que a nossa bolsa praia faz, esse modelo de necessaire também acompanha isso. Se você colocar uma necessaire muito maior aqui dentro, não vai caber a toalha. Nem tudo que você vai colocar aqui, você vai querer esconder, certo? Algumas coisas que você colocar aqui dentro, você quer que fique à mostra. Por exemplo, o protetor solar, o seu chinelo, foi um chinelo bem bonito, né? Então, você vai colocar a sua necessaire aqui dentro, com os itens pessoais, tipo um absorvente íntimo, tipo um batom que você não quer que molhe, os seus documentos, o seu celular. O importante é fazer no material impermeável, né, para ajudar nisso quando for bolsa praia, tá bom? Mas essa necessaire pode ser usada para tudo, para brinde, para kits de necessaire, você faz vários tamanhos, coloca uma dentro da outra. Pode fazer personalizado, pode fazer como você quiser, tá bom? Olha, gente, ficou muito lindo, né? Eu prometi também ensinar a fazer zíper, né? Para fechar aqui com zíper. Eu vou ensinar isso na próxima aula, porque eu deixei essa aula para quem quer aprender a fazer a necessaire. Vamos despedir que a nossa aula acabou. Então, a aula de hoje foi para ensinar a necessaire da Bolsa Praia Comprometido. E essa necessaire que vocês vão poder usar em tudo na vida de vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês mais uma aula. Beijo e aguarde a próxima. Tchau!